Vamos lá, então. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí pela presença de todo mundo. Um disclaimer aqui é que o conteúdo foi criado com bastante carinho. A gente não usou, tipo assim, AI para gerar esse conteúdo majoritariamente. Óbvio que uma coisa ou outra para tirar uma dúvida, fazer uma pesquisa, AI já está no dia a dia, né? Mas a gente não sabe quando você lê aquele post e você fala, nossa, isso aqui está muito na cara de ser aquele. Tem um termo que o pessoal cunhou que é AI slop, né? Que é aquele conteúdo lixo criado puramente por AI, sem ninguém ter revisado. A gente faz com muito carinho, tá? A gente traz um conteúdo para ser realmente enriquecedor aqui para vocês, tá? Ainda que a gente gosta de usar bastante emoji, vocês não vão ver aquele conteúdo que não foi pensado, tá? Mas bora lá começar então. Primeiro eu vou me apresentar aqui rapidinho. Prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel Sigers, eu sou cofundador e CEO da SplitC. Já trabalhei como arquiteto e engenheiro de software lá no Santander, fui tech lead no Itaú, também tech lead na Keitech. Keitech foi o 26º unicórnio brasileiro ali, empresa que vale mais de 1 bi, né, de valuation. Sempre como programador, como nas partes mais técnicas, né? Já vou explicar aqui que é a SplitC para vocês, mas só para passar aqui alguns recadinhos, a sessão está sendo gravada. A gente vai compartilhar com vocês por e-mail depois, então não se preocupem em fazerem muitas anotações ou algo do tipo. Se quiser revisitar, vocês vão ter acesso depois. E também fica à vontade para participar, tá? Só levantar a mão ou abrir o microfone aí. Até hoje, às vezes a gente cria um monte de mecanismo, né, para fazer grandes apresentações, mas até hoje, às vezes, a gente já teve com 300 participantes e com inscritos e que nunca virou uma bagunça, então fiquem à vontade para irem participando, tá? Segue a gente no LinkedIn para ficar por dentro das nossas novidades. A gente também vai ter umas coisas legais ali. Durante a call de hoje, né, durante o webinar, esse webinar desse mês, a gente vai também liberar acessos especiais aqui. Um trial, né, para quem quiser testar a SplitC, e aí com esse acesso da SplitC você pode ou ver como funciona a plataforma ou até tirar uma certificação para ficar melhor em Data Analytics ali, né? Você pode praticar um pouquinho da SplitC em si, porque você aprendendo SplitC, você fica um pouco melhor em ProcV, Data Analytics em si, e a gente vai liberar esses acessos. E tem um caso real aqui que a gente gosta de trazer, de alguém que se aprofundou na carreira da SplitC, né? A gente sempre traz esse caso, é o Vini, né? Que ele basicamente. Eu perguntei para ele, ô Vini, tal empresa que você trabalhou, conhecer de SplitC ajudou? Ele fala assim, ó, meu, foi o maior diferencial, assim. Então, às vezes vale a pena dar uma aprofundadinha nesses conhecimentos aqui. Tá? Mas só para caso alguém vocês não conheçam também, quem que é SplitC? A gente é um motor de cálculo focado em automação de cálculo de remuneração variável. Então, tanto cálculo de comissão, premiação, quando você tem um time ali, cálculos complexos, a gente é muito bom em puxar dado de um monte de lugar e a gente tem um motor de cálculo que consegue automatizar qualquer cálculo. A gente está crescendo muito rápido no Brasil por ser a primeira plataforma 100% focada na complexidade de cálculo. A gente está com mais de 200 clientes ali, NPS bem alto ali, comparado a softwares de mercado. Tem software geralmente, software brasileiro mais tradicional, NPS médio ali 60, 50, 60, a gente foca muito forte em suporte próximo, então a gente está conseguindo atingir um nível de satisfação super alto aqui. Tá? Tem alguns clientes aqui interessantes, então, Direcional, Movida, Cacau Show, Boston Scientific, tem uns clientes bem bacanas aqui. E, pessoal, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica antes de eu entrar no conteúdo aqui para falar de back-office moderno e automação em si. Ficou bem legal esse conteúdo, tá? Se você gosta de fuçar em ferramenta, acho que vocês vão gostar bastante. Mas antes, eu vou liberar acesso para vocês educação Split C. Eu vou mandar um linkzinho aqui no chat, não sei se o Ivo já mandou, deixa eu ver aqui. Não, tem que pegar aqui o link. Que você pode pedir o acesso da SplitC e a gente vai passar por uma avaliaçãozinha só para ver se a gente pode liberar esse acesso, tem uma avaliaçãozinha do nosso time e você vai ganhar um acesso da SplitC para testar a ferramenta
e tirar uma certificação de especialista em dados. Então, tem lá uma certificaçãozinha, leva menos de 1 hora para tirar, caso você queira aprender um pouco mais sobre SomaCs, ProcVs, Data Analytics, ali você vai acabar praticando bastante. O Ivo mandou o link aqui, fique à vontade para solicitar esse acesso, tá? A gente vai mandar de novo no fim da call também, mas caso queiram ir solicitando, tá aí, tá? Boa. E se você tiver dúvidas, né, quando você estiver tirando a certificação, a gente também vai liberar acesso na nossa comunidade do WhatsApp e tem uma comunidade lá no botãozinho de documentação, tem um fórumzinho que você pode tirar uma dúvida, pode criar um tópico ali e tirar a dúvida, tá? Então, se você travou em algum exercício aí da certificação, que leva menos de 1 hora para tirar, fica à vontade para perguntar nesses canais, tá? E vamos lá, passar pela agenda rapidão, a ideia é a gente ser produtivo, então vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando das boas práticas de automação, então o que você deve automatizar, o que não. A gente vai falar de 2 produtos específicos, porque se tem uma característica que está fazendo a Split C dar muito certo, é ser muito prático. Tentar sair do conteúdo muito teoria, aquele conteúdo muito se olhar no espelho e falar que vai vencer na vida 3 vezes, sabe? A gente quer aquele conteúdo, o que eu posso aplicar no meu dia a dia hoje? Né? Então a gente vai trazer 2 exemplos de ferramentas que são ferramentas muito legais que você consegue usar para automatizar. Não precisa ser elas, existem um monte de outras ferramentas similares, mas para ser bem prático, a gente trouxe elas em específico, que são muito usadas no mercado. Tá? A gente trouxe um case prático de automatizando um processo sem saber codificar, praticamente. Então você não precisa ser dev, não precisa ser programador para conseguir automatizar processos na sua empresa. A gente trouxe alguns cases também de importância do conhecimento em Data Analytics, tá? A gente vai falar um pouquinho de governança de dados, porque que é importante, e AI no dia a dia, né? AI já entrou no dia a dia, não tem como não falar sobre, né? Antes, para a gente só balizar aqui o conhecimento, a gente vai lançar uma enquete aqui de qual que é a sua área de atuação, até para direcionar aqui a nosso talk, tá? Então, só clicar nos 9, tem uns 9 pontinhos ali, depois clique em enquete, ou polls, né, que é para quem tiver inglês, aí você consegue responder uma enquete ali de qual área você pertence hoje. A galerinha do comercial, legal, RH, remuneração, financeiro, o pessoal está respondendo a enquete, legal. Boa. Nossa, comercial, hein? Legal. Back-office, bacana. Olha, bastante time comercial aqui. Interessante. Legal. Bom, obrigado por responder a enquete. Ó, legal, tem uma galerinha de remuneração. Vamos falar um pouquinho então, de boas práticas de automação, né? Para você fazer um back-office moderno. Ah, legal, ó. Inteligência de dados, operações, legal. Financeiro comercial, bacana. Que boas práticas que a gente vê, tá? A primeira boa prática que eu gosto de trazer é que você tem que começar pelo problema, né? Então, eu estou gastando 30 horas do meu mês com reembolso. Então, vale a pena eu automatizar isso? 30 horas é um tempo relevante, né? Então, é muito tempo. Outra boa prática que é importante é evitar ir direto para a solução. Se tem uma regra de dedão, geralmente eles falam que não existem balas de prata, né? Mas existe uma regra de dedão que sempre funcionou muito bem com a Split C aqui, com o nosso autocrescimento, que é você sempre começar pelo problema, não ir direto para a solução. Então, e se aquele cara que vai direto na solução, né? Quem nunca, né? Tem aquele amigo, não, vamos fazer um aplicativo que faz tal coisa, e tem esse outro botão que vai fazer tal coisa. Pois não, o problema estou gastando tanto tempo com tal coisa, quero resolver da forma mais simples possível e depois eu vou iterando para melhorar esse produto, essa solução que eu estou criando. Então, essa foi uma das regras de dedão extremamente importantes que deram muito certo para a gente. Começar pelo problema, resolve do jeito mais simples possível e depois vai iterando para melhorar. O famoso MVP, né? Minimum Viable Product, começando ali pelo problema. Né? Depois de você
ter o problema definido, muitas vezes você vai precisar definir da onde que vai vir esse dado. Então, você trabalha, tem uma galera aqui do comercial, putz, provavelmente boa parte das fontes do dado vai ser o tal do CRM, né? Então, será que a gente tem um campo obrigatório lá que já coleta esse dado para resolver esse problema? Ou no financeiro, será que no meu RP já tem algum campo que eu consiga puxar para resolver esse problema específico, né? Algumas outras boas práticas quando a gente fala de automação é que às vezes não vale a pena automatizar tudo também. Às vezes o processo não está bem definido, não vale a pena. Ou até é um ovinho aqui, né? Você está arrumando pelo em ovo, né? Às vezes não é um problema relevante. Então, isso acontecia comigo quando eu trabalhava em tecnologia, quando eu era um pouco mais próximo do time de TI em si, né? Que eu ficava lá codando todo dia, tinha alguns colegas meus programadores que eles pegavam para automatizar coisas que gastavam 10 minutos por mês, por exemplo. Putz, talvez não valha a pena você gastar um tempo, porque um negócio que você gasta 10 minutos por mês, por exemplo, não é um problema. Pode ser um processo que vai mudar daqui a pouco, né? Então, não vale, às vezes, aquele código que você escreve, o tempo que você gasta, ou aquela automação, código ou low code, né? Enfim, não vale a pena. E aí, outro problema que a gente vê é um problema que a gente vê muito comum é o pessoal se acomodar também com processos obviamente automatizáveis. Isso é algo que, do ponto de vista da empresa, as empresas odeiam gastar dinheiro com OPEX, né? Que é Operational Expenses, que é aquele custo que você precisa ter para prestar o seu serviço, né? E as empresas gostam de gastar com R&D, né? Que é Research and Development, né? Que é basicamente o custo de, de inovação, né? Então, para você descobrir algo e desenvolver algo novo. Então, eu sempre gosto de dizer, a gente gosta na SplitC de pessoas que fazem a engrenagem andar mais rápido, não pessoas que só fazem a engrenagem rodar, por exemplo. Então, a pessoa que tem um trabalho de fazer a engrenagem rodar, a pessoa precisa fazer um trabalho 100% operacional. Ou, será que a pessoa está contribuindo com coisas que vão ficar para sempre na empresa, criando processos ou automações que vão ficar para sempre na empresa, que para sempre aquele tijolinho que você colocou ali vai ficar lá? Ou será que você está só, sei lá, varrendo, por exemplo, né? Fazendo analogias do mundo real. Tipo, as empresas adoram pessoas que criam coisas que ficam para sempre. E a gente do back-office é desafiador. A gente vai falar um pouquinho disso, porque muitas vezes a empresa não quer investir tanto em back-office. A empresa não quer investir em coisas que, putz, já tem alguém que resolve isso. Então eu vou mostrar hoje para vocês algumas formas que você consegue você mesmo ir lá e resolver os seus problemas, automatizar, né? Mas vamos lá. Vamos começar por alguns conceitos básicos aqui de softwares que estão sendo muito utilizados, tá? O N8N e o Pipefy, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do N8N, mas está super na moda ali o N8N, principalmente nesse mundo de AI, que basicamente ele é uma ferramenta low code, que eles chamam, ou seja, ser pouco código, né, que se usa para você orquestrar chamadas entre sistemas, orquestrar tarefas, digamos assim, tá? Ele tem uma carinha parecida com essa imagem aqui, que você vai arrastando umas caixinhas e fala, toda vez que esse formulário do Google for preenchido, eu quero que você mande um e-mail para o fulano, por exemplo. Esse é um exemplo simples ali de um fluxo N8N. Você consegue plugar um formuláriozinho, por exemplo, um formulário do Google, com um envio de e-mail, por exemplo. Tá? E o que é o Pipefy, por exemplo? O Pipefy, ele é um Kanban, tipo, sabe aquele Kanbanzinho que você tem os cardzinhos, você vai arrastando esses cardzinhos ali e você monta um processo dentro dele. Geralmente a entrada também é um formulário, por exemplo, né, para criar um card no Pipefy. Inclusive a cliente nossa, a Pipefy.
Um abraço pro pessoal, não sei se eles estão aí, mas enfim. É, e o Pipefy ele é muito bom para organizar processos. Então você consegue falar, eu quero criar um processo onde a primeira etapa vai ser, sei lá, pendente nota fiscal e depois enviado para pagamento. Com essas duas ferramentas juntos, você consegue automatizar muitos processos, tá? E não precisa ser essas ferramentas em específico, tá? Tem várias ferramentas low code que você consegue ir juntando para atingir um determinado objetivo, tá? Vamos para um case prático, tá? Então, eu trouxe aqui alguns cases deixa eu pegar aqui os slides, mas basicamente eu trouxe um case que eu vou simular uma automação de um processo para vocês entenderem na prática como funciona. Deixa eu só compartilhar minha outra tela aqui. Se tiverem dúvidas, pessoal, fiquem à vontade também para microfone ou complementar, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Inclusive, se quiserem perguntar do trial, pessoal, aproveitem esse momento, hein? Eu já liberei o acesso aqui das 14 pessoas que pediram. Quem for pedindo aí, eu já vou liberando também. E podem aproveitar esse momento aqui. Boa. Vamos simular uma automação de um processinho aqui, tá, pessoal? Vamos pensar num fluxo de reembolso. O que é o reembolso de uma empresa? É basicamente, putz, eu tive que gastar um dinheiro da minha pessoa física, eu sou um funcionário de uma empresa, tive que gastar um dinheiro da minha pessoa física em prol da empresa. Então, sei lá, tive que pagar um almoço para um cliente, tive que, sei lá, fui num evento e tive que pegar um táxi ali e na política da empresa está liberado esse reembolso. Como que funciona se você for fazer do jeito mais roots ali, do modo manual, né, do jeito não automatizado? O colaborador manda um e-mail lá pro financeiro@empresa.com.br, colocando ali a nota fiscal, a justificativa do custo. Tive que pegar um táxi de R$ 80, ele fez esse recibozinho aqui para mim, poderia me reembolsar, financeiro? Aí o financeiro vai analisar isso e falar, pô, legal, tá dentro da nossa política de reembolso aqui, valor tá R$ 80, beleza, tudo bem. Vou guardar esse recibo aqui para, né, caso a Receita Federal me pergunte por que eu paguei R$ 80 sem imposto para esse funcionário, vou guardar esse recibo aqui, né, para eu catalogar isso e vou mandar para pagamento no banco. Então, esse é o fluxo manual, né? Então, funcionário manda um e-mailzinho financeiro dá uma olhadinha, vê se está liberado reembolsar esses R$ 80. Financeiro guarda esse recibozinho lá no Drive e lança para pagamento no banco, né? Ou tem outra saída aqui que é basicamente o financeiro avisa, putz, faltou um dado, você não pegou o recibo, precisa da nota fiscal, ele pode recusar o reembolso ali também. Então, esse é um processo manual, padrão, certo? Simples assim. O que está sendo feito de manual nesse processo aqui de reembolso? Então, lê o e-mail, então o financeiro está tendo que ler o e-mail desse pedido de reembolso, ele está tendo que baixar o documento na máquina dele, e está tendo que armazenar esse documento no Drive ou no RP, tá? No Drive ou RP. Depois ele lança o pagamento no banco. Lançar pagamento no banco. Essas 4 coisinhas na mão. Tudo bem, se a empresa tem 20 colaboradores, o fluxo de reembolso é pequeno, 100, 150. Putz, você fez a gente teve agora a confraternização da Split 100 em São Paulo, trouxemos todo mundo para São Paulo aqui, que é a empresa remota, né? E teve um monte de reembolso, né? Não necessariamente a gente já automatizou esse fluxo, mas é um bom exemplo, né? E agora, pô, mas como que eu automatizo isso, né? Como que eu consigo deixar esse fluxo um pouquinho menos manual? Vamos pensar num fluxo mais automatizado. Então, como que eu poderia fazer usando esses produtos que eu citei, o Pipefy e N8N, por exemplo, né? Então, lá no Pipefy tem uma funcionalidadezinha que você consegue fazer um formulário. Então, e aí você consegue plugar um formulário do Pipefy ou de qualquer outro produto, um da Microsoft, ou um do Google Forms, que seja. E aí o colaborador preenche lá, um anexo da nota fiscal, tem lá o campo do valor, tem lá o campo do, sei lá, a matrícula dele ou e-mail. Ele preenche um formuláriozinho. Esse formulário vai criar um card no Pipefy, você já configura isso. Clicando ali, você consegue configurar já isso. Então, ele cria um card
E aí você, lá no Pipefy, você consegue criar as etapas, por exemplo. Então, vai ter uma etapa da em análise e o enviado para pagamento ou o reembolso reprovado, por exemplo. 4 etapinhas ali, né? Então, e aí você cria essas 4 lanes, né? Essas 4 abas, 4 lanes aqui, né? Do Kanbanzinho, né? E você consegue ir configurando junto com o N8N, por exemplo, para ele mandar uns tals de webhooks. Webhooks são chamadas entre sistemas que, quando acontece tal coisa, chama esse outro sistema aqui. Então, por exemplo, lá no Pipefy você consegue chamar o N8N para falar assim, ó, N8N, se eu arrastar esse cardzinho aqui para enviado para pagamento, por exemplo, faz o seguinte, N8N, já armazena esse documento no Drive que o cara anexou lá no formulário, já chama a API do banco para solicitar o pagamento e já manda um e-mail para esse colaborador enviando que foi aprovado. Esse é um exemplo, está super simplificado, provavelmente existe mais complexidades em empresas maiores, né? Mas com esses 2 produtinhos, arrastando lá e clicando, você consegue automatizar esse processo. Não é coisa de outro mundo, assim. Você cria a lane e aí você configura para mandar um webhook para tal URL do N8N, né? E aí, outro caso aqui, né? Não, putz, reembolso reprovado. Nesse caso, a única ação que eu vou configurar lá no N8N é avisando o colaborador por e-mail, Slack ou Teams ali que o reembolso dele foi reprovado. Tá? O que é legal do Pipefy? Você consegue ter hierarquia de acesso, você consegue falar, não, só o diretor pode aprovar, só o líder dessa pessoa, enfim, você consegue ir configurando todas essas coisas de acesso, etc. E o N8N você consegue ir orquestrando essas chamadas para chamar uma API. Né? Vou mostrar mais alguns exemplos mais para frente, como a gente automatizou algumas coisinhas aqui dentro. Tá? Então esse é um exemplo bem prático assim de 2 produtinhos, automatizamos um processo aqui. E cada vez mais, por que é importante? Porque cada vez mais as empresas, é importante você ter autonomia. Você não pode ficar pedindo para a TI, né, fazer cada automaçãozinha. Você consegue configurar. E é um diferencial gigante quando você consegue fazer um negócio desse. Porque a maior parte das pessoas, né, financeiro, back-office, muitas profissionais, eles ficam no operacional. Mas quando você consegue mostrar, automatizar, né, fazer a engrenagem rodar mais rápido, você se destaca. Né? Boa. Vamos voltar para a apresentação. Então, esse foi um exemplo prático ali da gente automatizando reembolsos, né? Você consegue criar de graça uma conta no Pipefy, uma conta de graça no N8N, tem alguns limites lá, mas esse é um case que você consegue brincar e fazer você mesmo, sabe? E você, tem um caso que todo dia faz a mesma coisa, ou que conseguiu automatizar de algo relevante? Eu tenho alguns exemplos aqui da Split C, vou só para quebrar o gelo, vou falar o primeiro, mas queria abrir para vocês falarem. Vão pensando aí num case que você ou automatizou, ou que todo mês precisa fazer a mesma coisa, que você sente que é facilmente automatizável, né? Traz aqui para a gente te ajudar. Mas, por exemplo, a gente tem um caso aqui que quando vocês pedem esse trial aqui da Split C, estava dando um trabalhão, criar usuário, aí criava o ambiente de vocês, aí mandava um WhatsApp avisando que a gente liberou acesso. A gente fez um N8Nzinho que já manda o WhatsApp, já libera acesso na Split C e enfim, já faz tudo agora. Esse é um exemplo de automação. Mas queria ouvir de vocês, pessoal. Alguém tem um caso de um processo que hoje você todo mês precisa fazer a mesma coisa, que você sente, putz, se eu conseguisse brincar um pouquinho no N8N ou em algum produto, eu conseguiria automatizar. Ou que até já automatizou no passado para trazer. Não tem vergonha não, tá, pessoal? Podem falar o que vier na mente. Eu tenho um exemplo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. É um exemplo relacionado a Split C, inclusive. Eu não fiz via N8N, mas poderia fazer, né? A gente tem um fluxo de contratação de colaboradores aqui e a gente automatizou o cadastro de usuários lá na Split C. Então, toda vez que um vendedor novo entra, a gente já cadastra ele automático, já é garantido que ele tem um acesso, né? Não tem aquela experiência ruim do cara tentar fazer login e não conseguir, né? Nossa, interessante.
Isso é legal. Isso é legal. Isso para colaborador novo é clássico, né? Porque tem que criar lá o usuário lá no Google ou na Microsoft. No caso de vocês usam a SplitC para alguns casos, né? Mas, pô, legal. Esse é um case bem Sim. comum de automação ali. Muito bom. Sim. E assim, às vezes a gente fica com medo, né? E é uma questão de entrar nos produtos, criar uma conta de graça lá e brincar. E brincar e falar. E até um dos exercícios que eu vou passar no final, caso você queiram se aprofundar, é você fazer um formulário que a pessoa preenche o e-mail, isso vai cair no N8N e vai mandar um e-mail simples ali, para começar a colocar a mão na massa ali. Mas fala aí, Jefferson, fica à vontade. Por curiosidade, Brunão, e Gabriel também, essa integração com o N8N com a SplitC é aberta? Tem que ir API? Como é que é? A base com isso daí. Se fosse um Proteus da vida, eu teria que ter acesso à API, é isso, né? Isso. A SplitC, a gente cria um client ID, um client secret lá, e você consegue chamar nossas APIs de criar usuário, de consultar dados. Bem simples. Aí lá no N8N, se fosse usar um N8N, ou algum Zapier da vida, qualquer low code, vai ser uma chamada HTTP. Aí precisa conhecer um pouquinho de HTTP. Então, uma das coisas que está cada vez mais, né, entrando no mundo de automação é saber um pouquinho do protocolo HTTP também. Beleza. Né? Boa. Ótima pergunta. Se tiverem mais, podem ir mandando, pessoal. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a importância de conhecimento em Data Analytics, né? Mas, basicamente, por que está virando obrigatório você conhecer sobre Data Analytics no mundo financeiro? Cada vez que a AI está entrando, a gente está mais fácil de automatizar as coisas e vai criando uma certa barreira. Não sei se vocês viram, mas existem várias notícias falando que está sendo criada uma certa barreira de entrada para pessoas mais júniores entrarem no mercado. E realmente, assim, as pessoas júniores que fazem trabalhos puramente operacionais, tem muita coisa que está ficando um pouco mais fácil de automatizar, que antes você precisaria contratar desenvolvedor, que é caro, e agora, às vezes, fazer uma gambiarrinha ali numa plataforma com a ajuda de AI, você consegue se virar, né? As pessoas mais sênior conseguem se virar. Só um comentário aqui, Breno colocou, a gente usou Pipefy há 3 anos e temos diversas integrações com o OMIE. Uma delas é o cadastro de uma conta a pagar no OMIE, e a partir do Pipefy usando o Make, é um concorrente do N8N, legal. Legal, esse é um caso super interessante também. Cadastra lá o fornecedor, né, e precisa conhecer um pouquinho de API do OMIE, mas se está bem documentadinho, né, a maioria dos RPs estão um pouco melhores documentados agora. Tem alguns RPs que a documentação é um pouquinho pior, mas está ficando cada vez mais fácil de você criar isso, né. Um que a gente fez também, muito comum também a gente dar SplitC quando você vai pagar, né, então terminei lá de calcular a comissão. Quando é CLT, beleza, você precisa lançar na folha, mas quando é PJ, muitas vezes você precisa receber uma nota fiscal, lançar isso no SAP, por exemplo. Então a gente chama no SAP ou no TOTUS da vida, né, no RP ou OMIE, então a gente chama essas APIs também de inserir no RP, né. Mas voltando aqui, muito bom. Então, voltando aqui, cada vez mais está sendo criada uma barreira de entrada. Então, você ter esse diferencial de conhecer de Data Analytics, um pouquinho de API, um pouquinho de dados, faz você, assim, conseguir se dar bem em qualquer empresa, se você tem essa cabeça de automatizar processo. É bom para a sua carreira. Então, e cada vez mais o trabalho puramente manual vai perdendo a relevância. O trabalho que não depende da crítica de alguém, de uma análise de alguém, pode perder um pouco mais de relevância. Que o time, assim, o que vocês podem aprender para se aprofundar em Data Analytics? Tá? Por onde eu começo, etc. Né? Coisas importantes aqui. Modelagem de dados, então, então se eu tiver essa tabelinha assim, quais campos, o que entra aqui dentro de modelagem de dados? Para eu chamar a API de cadastro de fornecedores do OMIE, que campos que essa API me pede? Ele me pede aqui o CNPJ, o endereço, e me pede aqui, sei lá, a cidade. Então, na hora que eu for criar o meu formuláriozinho de cadastro de fornecedores, eu já vou pedir essas informações para quando eu for chamar essa API de automatizar esse processo, eu já ter coletado esse dado lá no começo do processo.
né? Então, você saber da onde que entra e da onde que sai o dado, essa modelagem de dados é um conceito essencial para você se aprofundar em Data Analytics, né? Em automação de processos em si, né? Consistência de dados também, então isso é uma coisa que eu sempre falo aqui para o time. A gente tem que estar a todo momento duvidando do nosso dado. Tem um meme, acho que eu não coloquei aqui o meme, mas tem um meme antigo que você chega com aquele relatório super bonitinho para o gestor, e tem um gráfico lá, super bonitinho, ele fala, consegue me mandar esses dados em Excel? Dá uma raiva, né? Mas faz sentido, porque o gestor ele quer ter certeza se o dado está correto, o dado por trás desse gráfico está correto. E assim, muitas vezes não está, está faltando filtrar. Não, essas 15 linhas aqui tem que desconsiderar porque não está pago. Então, você, quando fazer um analytics ali, você garantir a consistência do dado, ou pelo menos quando você está fazendo alguma visualização, mostrar esse dado bruto ali, é muito importante, tá? Interpretar dashboards e análise e pensamento crítico em si, né? Então você conseguir saber, putz, esse processo vai dar ruim porque, sei lá, se chegar um cliente que não, sei lá, que não é de São Paulo, não vai dar um problema porque eu não pensei em tal cenário. Então você conseguir pensar nas exceções ali e ter um pensamento crítico em si sobre os dados para ver se ele vai ser automatizável aqui, né? Outra coisa que a gente vê como tendência aqui também, tá? SQL é o novo Excel avançado. SQL assim, é difícil, muito difícil, mas dá um diferencial muito grande você conseguir navegar dentro de um banco de dados, você conseguir acessar esse banco de dados. Beleza, você sabe fazer um PROC-V. E aí, quando você aprende a fazer um inner join, quando você aprende a fazer queries, né, um pouco mais complexas, isso, SQL, para quem não sabe, é basicamente quase uma linguagenzinha de programação que você consegue buscar dados em bancos de dados. É quase que você fazendo filtros no Excel, só que você escreve um código que faz esse filtro do Excel e traz os dados já tratadinhos ali. Isso te dá uma liberdade muito grande de analisar os dados da sua empresa, principalmente se os dados da sua empresa já estão consolidados num data warehouse, né? E, como a gente gosta de reforçar, validar e questionar dado. A todo momento você tem que estar duvidando do próprio dado. Putz, isso é um negócio, eu estava até falando esses dias aqui, né? Eu montei um gráfico aqui que mostrou que a gente emitiu, sei lá, por exemplo, número fictício aqui. Eu montei um gráfico aqui que falou que em outubro a gente emitiu 10 milhões de reais em notas fiscais. Pô, será que esse dado está certo? Como que eu valido isso? Talvez a forma mais segura de você validar se esse dado está certo é você logar no site da prefeitura e ver se esses 10 milhões estão constando, que está no seu relatório, está batendo também lá na prefeitura, que é a fonte da verdade, né? Então, você conseguir validar e questionar o próprio dado é uma das coisas extremamente importantes aqui, tá? Não acreditar ali puramente no dado que você está recebendo, né? E o que o financeiro consegue fazer melhor quando você domina esse Data Analytics, essa parte de automação? Automação inteligente, você não depender de TI. Então, isso é um negócio que é um diferencial gigante, você não depender de TI. Porque a coisa mais comum que a gente fala, putz, legal pra caramba, mas, eu tenho muita vontade de deixar os processos mais automatizados da empresa, só que a minha empresa não patrocina meus projetos, a empresa não contrata um RP de R$1 milhão por ano para automatizar esse negócio aqui. Pô, tem muita coisa que dá para fazer sem contratar um RP de R$1 milhão. O N8N, o Pipefy, você começa usando de graça. O N8N, o primeiro plano é R$150 por mês. Então tem muita coisa que você consegue fazer sem fazer umas grandes contratações. Ou então de ficar dependendo do time de TI e desenvolver alguma coisa para você. Tem muita coisa legal que você consegue fazer, tá? De automação de processo. Quando você automatiza, também um ganho mais óbvio aqui é você conseguir gastar mais tempo com a estratégia do que operacional. E isso é bom para sua carreira. Quando com a sua qualidade de raciocínio, quando você está mais tempo ajudando a empresa a crescer mais rápido, ao invés de fazer a engrenagem girar, é bom para sua carreira, né?
Você consegue ter forecast mais preciso, então você basicamente ter certeza que se os dados estão corretos, você ter certeza que aquilo que você está prevendo para o futuro vai ser aquilo mesmo. A Bruna mandou aqui no chat, atualmente nossos clientes inseram os documentos para pagamento em nosso OneDrive e realizamos a inclusão manual dessas informações no MIE. Precisamos automatizar esse processo. Pô, legal. Aí, Bruna, esse é um caso legal. Poderia ser um formulário que meio que tenta chamar a API do OMIE. Só tem que ver como que você vai vincular essa nota fiscal ao lançamento do OMIE, precisa ver como as APIs funcionam, mas é interessante. E aí, muitas vezes envolve você chamar uma API na mão ali do OMIE para ver como funciona, enfim. Mas é um dos casos bem interessantes. E, por fim, decisão baseada em dado, não em sensação, né? Tipo, quando você está dominando dados, você tem certeza que aquele dado está correto, você não toma uma decisão com base em feeling. Ainda que o feeling é um pouquinho importante, mas não. Você. Assim, seu feeling pode estar errado, né? Se você não duvida dos próprios dados, né? E falando um pouquinho aqui de governança e dados financeiros, né? Uma das coisas importantes que nem a gente estava falando é conseguir garantir a governança e a consistência desse dado, né? Então, o primeiro desafio, vai pegando até esse caso que a Bruna mandou, né? Pô, os clientes colocam o documento para pagamento no OneDrive, né? Para cadastrar no OMIE, você teria que ver lá na API do OMIE. Essa API de cadastro de cliente no OMIE, quais dados que elas são obrigatórios. Tem o CNPJ, tem não sei o que lá, não. Beleza. Então, você já coloca isso no formulário. Então, você já tem ali a sua governança de dados, que sabe que todos os dados que você precisa vão entrar lá. Outra coisa que é importante também, essa é um pouco tricky, porque é um desafio da maioria das empresas, mas é você ter o data layer unificado. Então, você conseguir ter um data warehouse que você joga todos os dados da empresa lá dentro. Então, você vai unir dado do seu RP, um bancão de dados gigante, que é onde você vai jogar dados do seu RP, do seu CRM, do OMIE, ali, você vai juntar todos esses dados num data warehouse. E aqui tem vários que são muito bons. Você consegue usar o Redshift da Amazon, você consegue usar o BigQuery do Google, empresas um pouco mais tradicionais estão usando, estou vendo muito mercado usando SQL Server também. O SQL Server não nasceu para ser um data warehouse, mas tem muita gente usando por algum motivo. A maioria muitos clientes nossos estão usando. Mas você unificar isso é desafiador. E existem produtos que você não precisa saber codificar para unificar esses dados. Se você buscar ferramentas de ETL, um Fivetran da vida, por exemplo, você consegue ir jogando tudo isso num banco de dados, né? Esse é desafiador. Mas quando você consegue atingir esse nível de maturidade de dados da sua empresa, de ter os dados centralizados no Data Warehouse, te dá um poder muito grande para ter clareza de dados. Aqui, vou dar um exemplo prático. Hoje aqui na SplitC, os vendedores estão vendendo lá e lançando informações no CRM. Então eles vão lançando lá quanto que é a mensalidade do cliente, etc. E aí eu consigo já cruzar para ver se o cliente está adimplente. Como eles lançam, tem um campinho obrigatório no meu CRM que o meu vendedor tem que lançar, que é o CNPJ. E eu tenho dados do meu de faturamento também, né? O que eu estou criando de fatura para os meus clientes. Eu consigo cruzar via CNPJ, né? Eu faço o join no SQL, né? Para quem é de planilhas, o PROC vê, né? Eu consigo ter certeza quanto tal cliente já me pagou historicamente. Eu consigo fazer na ponta do lápis, por exemplo, né? E quantas reuniões meu vendedor fez com ele, quanto ele pagou por mês, quantos reais por reunião, sei lá, nem sei se é métrica válida ou não, mas eu consigo fazer isso hoje porque os dados estão todos centralizados num lugar só, né? Outro fundamento de automação é conhecimento técnico te dá liberdade. É chato, às vezes, você sentar a bunda na cadeira e ficar quebrando a cabeça com um produto ali putz, eu não tô conseguindo nem a pau. Busca ajuda do time de TI, mas tenta entender essas ferramentas, essa automação. Tenta entender de fato que isso te dá muita liberdade para você ter autonomia. Eu estava falando esses dias com o fundador da Salve, né?
É uma empresa que está crescendo muito rápido, nasceu ali para chips de telefonia, eles modernizaram basicamente a forma de empresas contratarem chips, né, telefônicos. E uma coisa que ele me falou, putz, você tem ali um cara de produto, eu tava perguntando para ele, um cara de produto ali, qual a sua opinião de ter um cara de produto, né, para um dos fundadores da empresa lá? Ele falou, pô, um cara que conhece de SQL é outro nível, porque ele não precisa de TI, não precisa ficar pedindo para TI tirar os relatórios para ele. Isso, assim, você vai muito longe quando você tem um pouquinho de conhecimento técnico. E não digo conhecimento técnico de código, tá? Um pouquinho é bom, sim, de código, mas conhecimento técnico de você fuçar uma ferramenta e conseguir se virar, por exemplo. Né? E essa governança de dados te dá velocidade, previsibilidade, tá? Basicamente, para finalizar aqui. E vamos falar um pouquinho de AI no dia a dia, mas antes vou usar só para não fugir do tema de AI para a gente finalizar aqui, né? Vou dar um exemplo prático aqui de AI que a gente usou quase que não teria que saber nada de código, tá? Então, esse é um N8N aqui embaixo, eu acho que eu não consigo dar zoom, né? Mas esse é um N8N, fui arrastando as caixinhas ali. Basicamente, eu fiz uma automaçãozinha, não sei quem pediu o trial da SplitC, já, quem não pediu ainda, se quiser, já a gente manda o link de novo. Mas isso é um formuláriozinho que ele chama N8N, né? Ele guarda um card no Notion. A gente dá uma olhadinha ali na inscrição. O Notion é quase que um Pipefy menos parrudo ali. Assim, o Notion serve para muitas coisas, né? Mas uma das funçõezinhas que ele tem é você consegue criar um Kanbanzinho ali parecido com Pipefy. E a gente dá uma olhada ali, e aí a gente, pô, essa pessoa não é um concorrente, né? Não é alguém querendo, é uma empresa que faz sentido a gente liberar aqui. A gente arrasta o card ali, né? E isso já cria acesso na SplitC. Só que tinha um problema. No formulário que vocês preenchem, o telefone vem com mais 55 no começo. E para fazer esse cadastro, para a gente conseguir te enviar a mensagem no WhatsApp, a gente não pode mandar o mais, tem que tirar o mais. Aí eu fui lá na AI, e falei, AI, eu precisava criar uma etapinha aqui para tirar o mais do telefone no N8N. Ela me deu o código prontinho, assim. Tipo, eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V, nem admito para vocês que eu não entendi tão bem esse código aqui, ó, que tá aqui, mas a AI, junto com a AI, eu consegui automatizar sem saber muito bem ali o que estava fazendo. Então, tem que tomar cuidado, você precisa ter o conceito para pelo menos não ter vulnerabilidade de segurança, principalmente, mas com AI, com a ajuda de AI, você está conseguindo fazer muita coisa. Então, não pode receber telefone com mais. Esse código, ele basicamente está tirando mais do telefone para eu conseguir seguir no meu fluxo aqui do N8N e chamar as APIs lá de mandar mensagem no WhatsApp, por exemplo. Tá? Então, exemplo besta, mas que AI pode ajudar no dia a dia com a parte mais técnica, tá? E por que AI é um copiloto e não piloto, tá? Falando sobre automação de processo. A AI vai acelerar, ela vai te tirar os gaps de conhecimento que você tem ali, só que tem que tomar muito cuidado. Uma das coisas que eu aprendi é que toda vez que eu deixei a AI pensar por mim, a qualidade era pior, assim, sei lá, 50% pior do que eu fazendo sozinho, se ela pensa 100% sozinha, a menos que seja um processo muito bem definido. Mas vocês podem fazer um teste, né? Não sei se vocês já usaram o Google AI Studio aqui, mas se vocês usarem o Google AI Studio lá, tem uma funçãozinha que é basicamente você compartilhar sua tela e você consegue ir conversando com a AI para ela ir te ajudando em alguma tarefa, né? E eu falei, vou fazer um teste, né? Vamos tentar fazer AI, fazer coisas do zero comigo. E algumas coisas ela vai acertando, mas tem uma hora que ela trava e ela começa a alucinar muito rápido, a nível de ser antes de gerar valor, né? Então, ainda estou muito cético com AI sendo piloto, então, sei lá, deixar uma AI operar um ser humano ou algo do tipo, provavelmente vai demorar bastante para a gente chegar lá. Mas para essas coisinhas aqui, pessoal, abusem, assim, coisa técnica que é bem definida, como que eu faço um código JavaScript que tiro mais do telefone? Putz, isso é segundos, assim, AI muito útil, tá? Então, alguns exemplos práticos do que AI é piloto e não piloto. E a AI vai ajudar muito vocês a aprender coisa nova. Então, mas não deixa de pensar por conta da AI, né?
E para a gente chegando aqui no finalzinho da nossa talk, né? Por onde que eu devo começar a estudar para ser sênior ali em Data Analytics, em automação de processo, em back-office, né? Eu trouxe um exercíciozinho simples aqui para você brincar, que é você criar um formulário no Pipefy ou no Google Forms, alguma coisa ali, que isso cria um card ali no Pipefy. Esse card você vai configurar um webhook lá no Pipefy ou algo do tipo, e no N8N vai mandar um e-mail. Então, coisa simples, formulário que talvez chama o N8N e manda e-mail. Negócio simples. E aí você consegue ir brincando um pouco. Já aprendi o basicão, né? Que, sei lá, preenche o formulário com e-mail, o N8N pega e manda um e-mail. Pô, legal. Tentem criar isso. Aí você pode usar o seu Gmail, você pode criar um cardzinho, um exercício super básico que... Sabe aquele exercício que é básico, mas que faz você perder o medo da ferramenta? Foi esse exercício que a gente pensou por onde vocês deveriam começar. SQL, também por onde começar? Putz, eu diria essa W3 Schools aqui, tá? Para SQL, eu vou mandar o link aqui caso vocês queiram, mas se você escrever W3 Schools SQL, cadê? Tinha SQL test, que é a Try It Editor, acho que era esse aqui, ó. Eu tinha. Depois tem que pegar certinho, mas ele basicamente tem uma framework. Depois eu vou pegar certinho, eu mando. A gente pode mandar por e-mail. Mas basicamente ele tem pelo menos tinha, acho que alguns poucos meses atrás. Aqui, ó. Achei aqui, Gabriel. Vou mandar no. Sorry. Aqui, ó, esse mesmo. Aí você começa a aprender um select. O comandinho select, o comandinho where, esse aqui, ó. Boa. Perfeito. Esse do Evil meu. Tá? APIs, esse aqui começa a entrar um pouquinho mais no técnico, mas você aprender a usar o Postman, a chamar uma API, por exemplo, começar, como que eu chamo essa API aqui do OMIE para cadastrar um fornecedor? Você configurar essa chamada de API no seu Postman e chamar, por exemplo, já faz você entender o protocolo HTTP, que é a forma que sistemas se comunicam. Tá? E também outra forma para você ficar bom em Data Analytics é tirar a certificação Split C. A gente tem, vou mandar o link já também. Ele é um pouco menos de automação com N8N, low code, mas muito bom sobre dados. Então você vai aprender ali tabela dinâmica, PROC-Vs mais complexos, são coisas que você vai acabar praticando ali, ficar melhor em dados e ter cabeça analítica, né? Nesses exercícios. Esse é o que hoje eu diria para alguém que quer ficar mais sênior em Data Analytics, por onde começar. E a gente chegando próximo aqui dos minutinhos finais, pessoal tem dúvidas, querem comentar? O Bruno também compartilhou ali, ó, para quem curte mais cursos em vídeo, recomendo esse curso de SQL do Tell Me Why. Pô, que legal, hein? Vou querer dar uma olhada, porque isso é uma das coisas que me perguntam muito. Deixa eu salvar aqui. Por onde começar com SQL. E eu sempre mando esse W3 Schools, mas ele é um pouco menos recebendo conteúdo, você que precisa ir clicando ali. Mas, pessoal, dúvidas? Querem comentar alguma coisa? Concordam, não concordam? Fiquem à vontade para participar aqui. Esses últimos minutinhos a gente vai dar uns recadinhos aqui, basicamente, mas é o momento para a gente discutir, você tirar dúvida, pode falar de um processo aí que está te incomodando na empresa, para a gente dar umas ideias de automação, fiquem à vontade aí, se tiverem alguma coisa, ou sobre o conteúdo em si que a gente passou. Não precisa ter vergonha, hein? Boa. Ô, Gabriel, se quiser aproveitar esses minutinhos finais para dar uma guiada no pessoal que está acessando o trial aí, ó, então mostrar assim, ó, vocês vão entrar nessa tela, vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo. Imagino que o pessoal já esteja acessando aí. Legal, show. Boa. Bom, no trial, né, então você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp e por e-mail provavelmente, acho que não, só o WhatsApp mesmo, não, né? Só no WhatsApp, Só no WhatsApp, né? Beleza. Então, basicamente, você pode escrever Split C no Google aqui. Então, se você escrever Split C no Google ou clicar no link que chega no seu WhatsApp, aí clicar aqui em acessar Split C, e aí você vai colocar seu e-mail aqui. E aí você pode ou colocar um link no seu e-mail, logo ali pelo link no e-mail, ou dar um recuperar sua senha ali, como é o seu primeiro acesso.
Aqui eu, como já tenho minha senha bem definida, vou logar no meu Google aqui. Beleza. Loguei aqui. Ele vai dar essa telinha aqui de ir para planos de cálculo. Então, você vai clicar em ir para planos de cálculo, vai ter um planinho de cálculo único ali com o seu e-mail, né? Vai ter um planinho de cálculo já criado ali com o seu e-mail. Você vai clicar aqui para entrar dentro desse plano de cálculo. E aí você vai ter uma telinha para subir seus dados, se você quiser brincar para fazer alguns cálculos ali, a Splitser é muito boa para cálculos complexos. Se você quiser tirar só a certificação, não quiser testar com alguma coisa real ali de cálculo, clica aqui em documentação. E aí, só clicar em Academy. Aqui. Então, tem essas duas coisas que você pode fazer. Ou você pega para testar um cálculo real da sua empresa e já querer brincar ali com a Splitser para fazer algum cálculo interessante que você queira automatizar. Ou você pode tirar a certificação ali da Splitser, ficar bom em dados. É menos de 1 hora que leva para tirar essa certificação. Você vai treinar ali fórmula, PROC-V, SOMAC, tabela dinâmica, criar um dashboard na Splitser. Tá? Então, tem esses dois caminhos aqui. Ou já inserir dados ali para automatizar um processo seu ou tirar a certificação, tá? Se tiver dúvidas, pode responder esse WhatsApp que a gente vai ficar de olho, tá? O WhatsApp da Júlia, a gente recebe essas mensagens numa ferramenta nossa, então pode ir tirando as dúvidas por WhatsApp também, tá, galera? Do trial, fique à vontade para brincar. Ou então mandar na nossa comunidade, né, Gabi? Inclusive, bota no slidezinho aí do QR Code para o pessoal entrar. Vou mandar o link aqui também. Legal. Poder usar a nossa comunidade para tirar dúvidas, tá, pessoal? Tanto fazer benchmark, tirar dúvida, ficar por dentro das nossas novidades, a gente manda os eventos lá, de vez em quando faz uns sorteios, enfim, espaço bem de troca assim mesmo, só gente fera lá dentro. Vocês serão muito bem-vindos. Vou mandar o linkzinho aqui também. Boa. Esse linkzinho é um formzinho para você participar da nossa comunidade no WhatsApp, vai ser legal aí. A gente tenta fazer algumas trocas interessantes lá. Tá? Ou fica à vontade para tirar as dúvidas por lá também. E então são esses dois recadinhos finais. Então, para você acessar, testar Splitser ou tirar a certificação, vai ser bacana. E entrar aí na nossa comunidade do WhatsApp. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Que nem eu falei para vocês, a gente faz com bastante carinho, a gente realmente gasta bastante tempo ali para ser algo que contribui profissionalmente para vocês ou para a empresa de vocês. Então, espero que vocês tenham curtido e vejo vocês na próxima, se não tiverem nenhuma dúvida. Fiquem à vontade para, se tiverem dúvida também, só abrir o microfone. E é isso, pessoal. Valeu. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima edição. Um abraço a todos aí. Opa, o Rafael levantou a mão, Gabi. Opa, fica à vontade. Temos uns minutinhos finais aí. Ou talvez foi sem querer, que eu acho que levantou e abaixou já. Ah, tranquilo. Beleza, Rafa. Obrigada, pessoal. Foi isso, pessoal. Obrigado pela Obrigado presença aí. Ótima quarta para todos. Até a próxima. Valeu. Obrigado.